Olá pessoal, professor Edenilson gravando para o curso técnico em segurança do trabalho, Colégio Estadual de Educação Profissional, Dr. Brasílio Machado. Vamos falar com a equipe do primeiro semestre. Então aqui no nosso slide está a aula 7, a gente está falando sobre a NBR 14280, tá? Para nós técnicos de segurança, engenheiros de segurança, ela é uma norma muito importante, que ela nos dá a direção, né, a forma de nós tratarmos um acidente, um incidente, padroniza a forma de comunicação, né, um dos pontos mais importantes dessa norma é a padronização da comunicação, das estatísticas de acidente. Então a gente vai continuar falando sobre a NBR 14280, ok? Então vamos lá, gente. A gente estava falando nos na nossa última aula. Então agora a gente está falando sobre a morte, né? Então a gente falou sobre os acidentes. A gente falou ali sobre lesão com afastamento. A gente falou sobre doenças profissionais, doença do trabalho, as lesões imediatas, as lesões mediatas. Então no item 2915 a gente vai falar sobre a morte, tá? O que é a morte? É a cessação da capacidade de trabalho pela perda da vida, independentemente do tempo decorrido desde a lesão. Uma coisa que nós não podemos confundir, né, pessoal? Quando a gente fala aí de morte, a gente não pode aí confundir com a doença profissional, tá? Ou com a doença, né, ou morte por doença. Muitas vezes a gente acha que a morte, né, por acidente de trabalho é só aquela em que acontece a morte de imediata, tá? Então esse item 2915, ela fala justamente isso, que ela é perda da vida, né, pode ser imediata pelo acidente, e também ela fala que é independentemente do tempo decorrido da lesão, tá? Por exemplo, se o teu colaborador, se o teu funcionário sofreu um acidente de trabalho e ele ficar um mês, né, no hospital, em decorrência aí desse acidente, ele vai ser computado como morte, tá? Morte no trabalho. Então, porque ele ficou aí esse período todo no hospital e acabou falecendo aí devido à gravidade aí dessas lesões ou por outras complicações, mas ele vai ser computado lá como morte no trabalho, tá? Ó, independentemente do tempo decorrido desde a lesão, tá? Então ele ficou internado 15 dias, faleceu, registra-se a CAT de óbito, ok? Lesão com afastamento, lesão incapacitante ou lesão com perda de tempo. Lesão pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato do acidente ou que resulte em incapacidade permanente, tá? Então, ó, nota, esta lesão pode provocar incapacidade permanente total, incapacidade permanente parcial, incapacidade permanente total ou morte, tá? Então a lesão com afastamento são acidentes ali com lesões incapacitantes, né? E ela pode ser total, né? A incapacitante total, ela pode ser incapacitante parcial, tá? Ou ela pode ser incapacitante temporária total ou até a morte, tá? Acho que no próximo slide aqui vai ficar mais fácil para a gente entender. Então ali, ó, o que é a lesão com afastamento? Ó, lesão incapacitante ou lesão com perda de tempo. É a lesão pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato ao do acidente, ou de que resulte em incapacidade permanente, tá? Esta lesão, ó, nota, esta lesão pode provocar incapacidade permanente total,
incapacidade permanente parcial ou temporária total ou morte, tá? Então são lesões aí que vão fazer o afastamento do trabalhador do seu período de trabalho, tá? São lesões com perda de tempo que a gente fala, né? O acidentado ele acabou se machucando e ele vai ficar aí 1 ou 2 dias afastados, ou 10 dias afastado, 15 dias afastados. Então uma lesão aí incapacitante, né? Temporária. Então passou aquele período, ele se recupera, ele volta a trabalhar, tá? Tem a lesão sem afastamento, tá? Então é aquela lesão não incapacitante. São lesões pessoais que não impedem o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato do acidente, desde que não haja incapacidade permanente, tá? Então, veja ali que tem duas situações. Nós temos a lesão com afastamento e temos a lesão sem afastamento, tá? O que pode ser ali uma lesão sem o afastamento? Imagine que um trabalhador ele pode sofrer uma torção no seu tornozelo, né? Uma leve torção, uma leve luxação, mas ainda assim ele consegue desenvolver as suas atividades, tá? Ele vai continuar trabalhando, ele vai ser atendido, ele vai receber toda a tratativa desse acidente de trabalho, mas ele não vai precisar ficar afastado do trabalho, né? Nem por um dia, nem por uma hora, ele vai continuar executando as suas atividades normalmente, tá? Então temos duas notas ali, não, ele fala assim aqui, esta lesão não provocando a morte, incapacidade permanente total ou parcial ou incapacidade temporária total. Exige, no entanto, primeiros socorros ou socorros médicos de urgência, tá? Então, ó, mesmo que ele tenha uma lesão não incapacitante sem perda de tempo, ele requer primeiros socorros ali, atendimento especializado. Deve-se evitar as expressões acidente com afastamento e acidente sem afastamento, usada impropriamente para significar, respectivamente, lesão com afastamento e lesão sem afastamento. E o que é mais comum, né, a gente ouvir esse termo mesmo, né? Então esse termo ele é bem usado, né? Então ali a gente vê que ela é um termo errôneo, tá? Ele é um termo errado. A própria NBR 14280 ela já fala, né, que deve ser evitada as expressões acidente com afastamento e acidente sem afastamento, usada para significar respectivamente a lesão com afastamento e lesão sem afastamento, tá? Então fica a dica, né? Aí fica a dica da NBR 14280. Para que a gente possa usar os termos corretos aí, tá? Lesão com afastamento. O acidente, como que foi o acidente? Nós falamos automaticamente, foi um acidente com afastamento. Um acidente sem afastamento. Então, ó, foi uma lesão com afastamento, lesão sem afastamento, tá? Opa. Aqui, ó, 2916, lesão com afastamento, lesão com incapacidade ou com perda de tempo, é aquela lesão que o acidentado, que impede, né, o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato ao do acidente, ou de que resulte em incapacidade permanente. Olha, mais uma notinha ali. Esta lesão pode provocar a incapacidade permanente total, incapacidade permanente parcial ou incapacidade temporária total ou a morte, tá? O 2917 fala das lesões sem afastamento. São lesões que não impedem ele a voltar ao trabalho, ok? Então, pessoal, é bom, é bastante a gente ficar aí atentos, né, a essas nomenclaturas, porque os acidentes eles podem acontecer nas nossas empresas, nas nossas indústrias, né, ou em qualquer outro setor que você possa estar trabalhando, desde um banco, desde de uma loja, né, pode acontecer independentemente aí da atividade que está sendo desenvolvida. Então a gente tem que ficar atentos à padronização, né, a essa padronização. Então a gente tem que estar atento a ela para que a gente possa usar uma linguagem aí universal, uma linguagem que todos conheçam, tá?
Por isso existem as normas brasileiras, né, as NBRs, para padronizar essa comunicação e que todos nós possamos falar aí a mesma língua. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, né, nessa matéria. Próxima matéria a gente vai falar um pouco mais sobre a NBR 14280, para que a gente possa conhecer esta norma e poder aplicar